Amém? Esse é o quarto vídeo que estamos falando sobre batalha espiritual. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal aí, porque no próximo vídeo você será notificado. E você que está assistindo agora, assista os vídeos anteriores, desde o início, parte 1, parte 2 e parte 3. Teremos uma sequência de vários vídeos falando sobre batalha espiritual. Amém? Vamos começar lendo a palavra. O Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amém. Então a palavra diz que do Senhor é os céus e a terra, porque ele a fundou, ele a fez. Existem alguns seres espirituais que eles tomam posse, são invasores na verdade, de algumas coisas que Deus fez, eles se acham proprietários. Só que quando eles fazem alguma magia naquele lugar, dependendo do que é feito naquele lugar, aquele pedaço de terra, aquele pedaço de espaço, ele já não interessa mais para Deus, entendeu? Não interessa mais para o Senhor. Existem locais aqui na terra que não interessam mais para Deus, de jeito nenhum. Mas hoje eu vim falar sobre materialização dos espíritos e também dos anjos de Deus, que está na palavra. E também falar sobre incubos e sucubos. Alguns demônios, para terem relação, eles se materializam na forma de homem, que são os incubos, e na forma de mulher, que são os sucubos. Só que, de acordo com a Bíblia, vamos para Gênesis 19 e o versículo 5. Abra aí a sua Bíblia aí. Gênesis 19 e o versículo 5. Nos diz assim: e chamando Ló, disse: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Esse capítulo aqui está falando da destruição de Sodoma e Gomorra. E esse texto, versículo 5, está falando disso. Os cidadãos lá de Sodoma e Gomorra disseram assim: traz os homens que entraram na tua casa esta noite. Que na verdade eram dois anjos. Se você ler o início do texto, você vê que está falando de dois anjos e a destruição de Sodoma e Gomorra. Eram dois anjos materializados. Aqueles homens ali, que eram sodomitas, eles queriam abusar sexualmente desses dois anjos. Na verdade, não, se eles estivessem vendo um anjo, eles queriam abusar de um anjo, não existe, né? Ninguém tem atração sexual com nenhum anjo. Na verdade, eles viram dois homens. Os anjos aí estavam materializados, estavam em forma humana. Inclusive Ló os hospedou na sua casa. E a Bíblia diz, em Paulo escrevendo, ele diz assim: olha, vocês hospedaram um anjo e não sabiam. Quer dizer, às vezes os anjos vêm em forma humana na nossa casa e a gente não sabe. Vai na igreja, a gente não sabe, e às vezes não vê, pensa que é humano, mas não são anjos de Deus. Então, os anjos que estavam materializados. Então, é prova bíblica a materialização dos anjos de Deus. Uma outra passagem que eu quero ler para você está em Gênesis 18, e o versículo 2 e 8. Levantou os olhos e olhou Abraão, né? E eis que três varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao encontro e inclinou-se até a terra. E o versículo 8 diz o seguinte: e tomou manteiga e leite e a videira que tinha preparado e pôs sobre diante deles. E ele estava em pé junto deles, debaixo da árvore, e comeram. Aqui está falando da visitação do Senhor, de Jesus e de dois anjos. Eles tornaram matéria. Jesus materializou-se nesse momento aqui. Mas não é heresia, não. Não só Abraão viu, como todos viram lá. E outra coisa, a Bíblia diz que eles comeram, está aqui na palavra, no versículo 8. E comeram. Quem já viu um espírito comer carne, comer farinha?
Ele tem que estar na forma humana. Foi igual o Cristo após a ressurreição. Ele disse, toque em mim, tem alguma coisa para comer? Ele materializava, se desmaterializava Jesus após a ressurreição. É bíblico isso. Então os anjos de Deus aqui, não só ele como o Senhor Jesus, já viu a terra antes, está aqui na palavra. Esse terceiro aqui, que eram 3, então Abraão circunvoou dentro dele. Porque Abraão nunca circunvoava diante de anjos nenhum, ninguém circunva, porque Deus não aceita isso, nem mesmo os anjos aceitam isso. Então eles se curvaram aqui diante do anjo de Deus, ou de Jesus Cristo, aliás. E ambos, a Bíblia diz, todos comeram, tá aí, comeram, está no plural. Se fosse um só que comesse, assim, um comeu, mas comeram, então eles materializaram para comer, porque espírito não come nada. Ou na forma espiritual, os demônios em si, eles absorvem a matéria, mas se eles se materializarem, eles podem comer feito a gente, beber feito a gente normal, água, bebida, tudo. Então na forma matéria, como nós somos, eles podem tudo que nós podemos. Gênesis, vamos para Gênesis agora, Gênesis capítulo 6, tudo isso em Gênesis. Gênesis capítulo 6 e o versículo 2 e o versículo 4. Esse texto é muito polêmico e alguns teólogos se dividem aqui. Diz assim, e viram os filhos de Deus, essa passagem aqui também é vista em filho de Deus, lá no livro de Jó, quando os anjos vêm falar com Deus e o diabo vem no meio, diz filho de Deus, e também é escrito do seu lado. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as coisas. Os filhos de Deus, quer dizer, os anjos, está falando aqui de anjos caídos, porque todos eram filhos de Deus, somos todos filhos de Deus, num termo genérico. Então está falando que os anjos viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram mulheres para si. Como é que ele ia ter relação com mulheres se ele não se materializassem? Porque eles podem materializar-se e desmaterializar-se a hora que eles quiserem. E o versículo 4 diz ainda, e havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, quer dizer, entraram as filhas dos homens, que entraram, quer dizer, tiveram relação sexual no original. Vamos ver, hein? E quando os filhos de Deus tiveram relação sexual com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Irmãos, isso é muito sério. Demônios materializados geraram filhos. Está aqui na palavra, não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que está afirmando aqui. E estes eram valentes que houve na antiguidade, varões de fama. Quer dizer, claro, que eles tinham mais habilidade, tinham mais força que os humanos. É como fosse um híbrido ou semideuses, que na mitologia grega é a junção quando um deus tem relação com o humano, torna o que nasce desse relacionamento chamado de semideus, que seria um ser humano ou um super ser humano. Só que eu vou trazer informações aqui para vocês do mundo espiritual, a qual eu recebi também, desde o seguinte, que após a morte de Cristo, e quando o Espírito Santo veio à Terra, lá no dia de Pentecostes, que veio na forma generalizada, com os dons, etc., os demônios eles não puderam mais gerar filhos. Até aquele momento havia na Terra muitos demônios, filhos de demônios, porque em muitas gerações, muitos povos eles tinham relações com as mulheres e geravam filhos. Não eram todas as vezes que geravam filhos, mas tinham filhos de demônios na Terra. E o Espírito Santo bloqueou isso. Hoje, eles têm relação ainda com seres humanos, ainda tem, certo? Eles se materializam, têm relação, mas não podem mais procriar ou gerar, porque isso foi bloqueado pelo Espírito Santo. Essa informação não está na Bíblia, não está, certo? Porém, claro, nem tudo está na Bíblia. Eu estou dando a informação, talvez você acredite ou não, mas hoje, atualmente, não tem mais filhos de demônios na Terra. Não tem. Todos foram extintos. Eles têm relação, mas não geram mais. Inclusive, existe um ritual satânico. Todos os anos, Satanás casa com uma mulher. Quer ser daqui do Brasil, da Europa, o país, eles escolhem os satanistas, e eles se casam. E ele tem relação com essas mulheres a noite toda. Inclusive, era geralmente quem já saiu do meio, reclama-se muito do contato sexual que teve com o diabo mesmo, com o próprio Satã, e em forma humana. E nas orgias satânicas, geralmente os principados, potestades ou alguns outros demônios de classe alta, eles se materializam e se misturam entre as pessoas e têm relação e têm orgias sexuais. Então eles bebem, eles fumam, eles fazem tudo que nós fazemos, na forma humana. Na forma humana. E os incubos e incubos. Os incubos são demônios que visitam as pessoas à noite. Eu poderia citar aqui vários casos. Vários casos.
de pessoas que já foram abusadas à noite. Os demônios, eles abusam de duas formas. Eles ficam na forma espiritual ainda, eles não materializam, mas às vezes tira a roupa da pessoa, não, coloca a pessoa em... Sim, vários vídeos na internet você pode ver isso aí. Coloca a pessoa em posição sexual, em várias posições, e percebe-se como se tivesse alguém ali invisível tendo relação com aquela pessoa ali. Os que atacam os homens são chamados de sucubos, que eles dizem que são espíritos femininos. Outra coisa, não existe espírito feminino nem masculino. O espírito, na verdade, eles são em forma masculina, mas eles agem na dualidade. Ele age como se fosse mulher, como se fosse homem. Por exemplo, pombagira não é pombagira feminino, é masculino. É porque um demônio se passa, por exemplo, uma chucaveira, ele pode se passar por uma chucaveira e ao mesmo tempo por uma pombagira. Porque não existe no mundo espiritual, os anjos que foram expulsos não foram expulsos anjos do céu, foram todos anjos. Então aqui na Terra eles se dualizam, como homem e como mulher. Então à noite há centenas de casos de pessoas, de mulheres e de homens que foram abusados durante a noite por demônios. E em alguns casos, quem fica no período de quarto para se tornar um pai de santo ou mãe de santo, às vezes também abusos sexuais por demônios. E até por pai de santo e mãe de santo incorporados por esses demônios. Então, a área sexual também é uma área muito explorada pelos demônios. Por quê? Porque através da relação sexual, eles passam demônios e maldições para outras pessoas, para vice-versa. E tem um colega meu, um amigo meu, pastor. Eu vou falar isso porque existem mais 3 testemunhas que confirmaram essa história. Ele estava em uma festa e de repente uma moça muito bonita, uma loira, deu em cima desse pastor. Ele não era casado ainda, era jovem. E os amigos deles incentivaram ele a ficar com ela, né? Ele disse que dançou com ela, deu uns amarros, uns beijinhos nela. E depois ela pediu para levar ele em casa. E ele foi até a casa dela, o dia estava amanhecendo. Aí ela entrou e disse, espera aí. E ele demorou a sair, ela, né? Aí ele bateu o palmo, a mãe da menina veio, depois o pai veio e eles aqui estavam brincando com ele, disse que isso não era brincadeira. Aí por quê? Ele disse, não, porque a minha filha morreu faz 4 anos. Aí mandaram ele entrar e mostraram a foto dela. Ele disse, foi essa garota que eu estava com ela, que ela acabou de entrar aqui na sua casa. Ele disse, olha, eu estava com ela, eu toquei nela, não tinha nada de gelado, nada de morto, não. Após os pais confirmaram, era a filha única e ela tinha morrido há mais de 4 anos. As pessoas dizem espírito, não, mas foi o espírito da pessoa, não existe. As pessoas quando morrem, está na Bíblia lá, versículo Hebreus 9, 24, diz que após a morte segue-se ao juízo. Quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu imediatamente, um anjo vem buscar, ou ela desce para o inferno. O que fica aqui na terra são os demônios que se passam por essa pessoa. Inclusive, Allan Kardec fala sobre isso, que o espírito, qualquer espírito do mundo espiritual tem a faculdade de se transformar e de se passar por qualquer outro ser, inclusive até na macumba também. Exu que se passa por outro Exu sem ser ele mesmo. Então, isso é real no mundo espiritual. São demônios que se passam por humanos que já morreram e se materializam naquela forma humana como eles querem. Os demônios podem se materializar em qualquer tipo de ser, qualquer animal que eles quiserem. Eles se materializam. Tá certo? Então, a materialização ela é real. Na rua, nós podemos passar por um anjo de Deus, como também passar por um demônio. Amém? Então, e outra coisa, alguns anos atrás, foi revelado que o diabo mandou para a terra muitas mulheres para que elas consigam não só empresários, mas também derrubar pastores e líderes no mundo. E mulheres bonitas, que são demônios em forma de mulheres, para atrair esses homens e derrubá-los. Fazer com que eles peguem e se afastem da presença do Senhor. Em forma materializada, em forma humana, como se fossem seres humanos aqui na Terra. Temos que ter muito cuidado com isso. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.